Então Deus continue abençoando a cada um. Eu estava de madrugada, às 4 horas da manhã, pensando em algo. E me veio algo no meu coração, a gente falar um pouquinho, apenas que é menos de 1 hora, né? Mas eu prometo que eu vou correr, ver se eu acompanho o relógio, né? Ou o relógio vai ter que me acompanhar. Amém? Então, saudações a todos os irmãos que estão conectados. Deus continue abençoando aos irmãos aí no sul. E vamos ficarmos de pé. E abrir as nossas Bíblias. Tá. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 12. Só um versículo. Tenho pedido de oração pela irmã Sara, pela sua mãe Michele. Irmã Carmen pede oração pela saúde da irmã Carlina. Deus abençoe a cada um. Versículo 2. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Apocalipse capítulo 12, versículo 2. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Senhor Deus e amoroso Pai Celestial, no nome soberano do Teu Filho, o grande Senhor Jesus Cristo, é que nós se encontramos neste momento. Nós queremos Te agradecer pelo dia que o Senhor nos deu. Nós queremos Te agradecer pelo mal, nenhuma peste ter batido em nossas portas. Te agradecemos porque o Senhor tem guardado a todos nós nesses dias tão mal e tão terrível. Ó Deus, obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pela saúde que gozamos. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado pelo sangue que foi derramado no Calvário. Obrigado, Senhor Deus, no nome soberano de Jesus Cristo. Obrigado por nós estarmos aqui. Obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor acrescente as Tuas bênçãos a ela. O Senhor restaure, Senhor, a saúde da irmã Carlina, da irmã Sara, da irmã Michele, no nome soberano do Senhor Jesus Cristo. Pelo seu irmão também, Pai, eu te peço. E por todos aqueles que estão necessitados neste momento, que o Senhor restaure a saúde deles, muito mais no Espírito, Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Eu vou me colocar bem ao lado, Senhor. E eu convido o grande, soberano, poderoso Espírito Santo, que o Senhor possa usar este pobre vaso e falar a esta audiência, visível e invisível, e que eles possam ser abençoados, abençoadas, ó Deus, pela Tua palavra. Eu vou me esconder neste momento, Senhor. Vou ficar bem ao lado, e o Senhor possa trovejar, o Senhor possa fazer conforme a Tua vontade, no nome soberano de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos.
Eu queria falar só um pouquinho sobre... É difícil na semana a gente... Por causa do tempo, né? Irmão Manuel fez uma boa viagem? Amém. Deus continue te abençoando. Falar um pouco que a igreja ela está grávida novamente de gêmeos. Como foi no princípio, assim é no fim. Tá? Agora, de quem você está grávido esta noite? Quem te engravidou espiritualmente falando? Quem te engravidou? Que filho está em ti? Sabe? E falando sobre essas coisas, os pensamentos da gente fica... O irmão Brana disse que o pastor ele engravida a igreja espiritualmente, não carnalmente como muitos fazem, tá? Mas espiritualmente o pastor ele engravida a igreja. Se esse pastor ele tem o Espírito Santo, aquela igreja vai engravidar do Espírito Santo. Correto? Agora, se ele não tem o Espírito Santo, ele tem que ter o Espírito de alguém para engravidar também. Tá? Se aquele pastor tem um Espírito mudando, então ele vai engravidar a igreja com o Espírito mudando. Se aquele pastor, ele tem um espírito que gosta de futebol, ele vai engravidar sua igreja com o espírito do futebol. Entende? Se aquele pastor gosta de lutas, de artes marciais, você pode ter certeza, logo você vê 5, 6, 10, sei lá, homens, entendendo? Envolvidos com artes marciais. Né? O irmão Nicásio, né? O irmão Nicásio adulterou um pouquinho espiritualmente, foi ver os homens de artes marciais lutando. Poderia chegar perto da gente, que era só... Sabe? Que espírito engravidou ele, entende? Se tu vai na casa de um falador, de uma faladora, tu vai engravidar disso. Amém? Nós temos, sabe? O nosso ventre deve ser somente para Deus. Amém? Então o profeta fala nessa mensagem de casamento e divórcio. Ele diz assim, 2:5-6, ele diz: ele fez isso, provou isso. Nos últimos dias, quando Lutero, Wesley e os pentecostais, quando recusaram tornar-se a parte adicional dele, ao ter relacionamento sexual e espiritual, para ficarem grávidas com parte adicional da palavra, você entende? Ela se recusou. A igreja luterana recusou que Cristo tivesse mais algum desejo com ela. A luterana recusou isso. E permita dizer isso. Vão me chamar de alguma coisa de qualquer maneira. Assim é hoje com cada uma delas. Elas falham em tomar estas palavras. Elas rejeitam a Cristo. Nós vamos entrar só um pouquinho sobre Esaú e Jacó. Dois filhos no mesmo ventre. Um completamente para um lado e o outro completamente para um outro lado. Um gostando das coisas de Deus e o outro completamente. Tá?
E assim é com a igreja que se recusa a engravidar na era em que agora vivemos, para produzir filhos desta era. Tá? Eu continuo dizendo assim, sabe? Vou continuar batendo nessa tecla. É muito fácil um de nós pegar um denominacional, um luterano, tá? Sabe de uma coisa? A mensagem tem uma ruma de pastor que já fez uma denominação das suas igrejas, dos seus tabernáculos. Já é uma denominação. Aonde esta mensagem ela não é honrada, é uma denominação. As pessoas hoje, tá? Muitos de nós aqui dentro, tá? Não queremos viver 100% da mensagem. Esaú era Deus numa mão e o mundo na outra. Deus numa mão e o mundo na outra. Nós não somos luteranos. Nós não somos luteranos. Nós não somos Wesleys. Nem somos pentecostais. Nós temos de ser filho desta era. Através da gravidez da palavra de Deus. Para produzir um filho desta era. O filho semente. Amém. Espero que vocês entendam. Não poderia engravidar, não. Assim que o que ele fez, repudiou e divorciou. Isso mesmo. Porém, ela não ousa em repudiá-lo. Ele repudiou. Se uma igreja, se você, meu irmão, quando eu disser igreja, eu estou falando nós somos a igreja. A igreja não é essas paredes. Tá? O irmão Brena disse que Deus nunca quis repousar em um templo feito pelo mão de homem. Por mais que do esforço, do carinho, do amor de Salomão fez para com aquele templo. Não. O único lugar de repouso do Espírito Santo é no seio da sua igreja. E ele repousa aonde, se for para dizer assim, para encontrar descanso, eu não falo do descanso de trabalho, de fadiga. É no coração do homem e de uma mulher sincera. Ali ela engravida, ali ela engravida do Espírito Santo. Amém? Nessa mensagem, o julgamento, o irmão Brena diz assim: ouça, para poder ter aquele bebê, seu ventre estava morto. Ele está falando de Sara. Tem muito ventre de crente que está morto. Você fala, o Espírito Santo fala, mas é um ventre morto. Porque o ventre de Sara estava morto. Porque no dia que Deus foi lá e ela desacreditou que poderia engravidar, ela riu do Espírito Santo. E tem muito crente, além de rir, resiste ao Espírito Santo. Por isso não engravida, mas engravida da semente da serpente. Engravida de Satanás. Sua corrente de vida estava morta. Agora, para ter, ele teria de fazer um outro ventre. Sabe? Tem crente que precisa ser feito um outro ventre dele. Porque o velho ventre está morto. Não tem sangue. Lembra que eu falei aqui, Deus me desceu algo, disse que, me falando que as igrejas estão com água no sangue. Meu irmão, minha irmã,
Domingo nós terminamos o culto, sabe? Eu me deitei aqui no banco. Vocês saíram, eu fiquei ali deitado. Eu disse, meu Deus, sabe? Como é que nós somos tão duros? Ventre tão duro. Ventre tão duro. Morta. Não engravida. Mas de uma fofoca engravida. Mas de uma mentira engravida. Mas não quer engravidar do Espírito Santo. Escuta bem. Você pode receber divórcio desse espírito. Mas você não pode se divorciar dele. Mas ele pode lhe repudiá-lo. Uma mulher que não... Irmão Brana fala, uma mulher que não quer dar à luz a um filho, porque ter um filho daquele esposo, aquele esposo tem todo o direito de deixá-lo ela. Agora, se isso é um tipo natural, a mesma forma o tipo espiritual. Amém? Vamos comendo aí. Teria ele de fazê-lo. E então eles não tinha essas mamadeiras que eles enfiam na boca dos bebês, sabe? Dos bebês. Mas esses pastores têm mamadeira para enfiar na boca deles, sabe? Para enfiar aquele leite, dar leite, tapinha nas costas, essas mamadeiras, sabe? Apodrecida. De modo que a mãe possa ficar vagueando por toda parte, né? Essas mães assim, né? Essas mães vagabundas que faz ali o mingau do filho ali, joga numa mamadeira e vai para casa da vizinha bater perna. É. Tinha de ser uma ama de leite. Assim, para fazer isso, as veias mamárias estavam secas. Sabe? Já pensou? Hã? Eu já vi história, eu já vi. Eu não sei se tem aqui, tem irmã que dá à luz, não tem água para a criança nascer. É ventre seco. Tá? E quando a criança nasce, o seio não cria leite. Hã? Não cria leite, é ruim, rapaz. A mulher é ruim. Já pensou? Aí te compra uma vaca e vê aquelas mamas da mama. É, a senhora é um pouco assim, parteira assim, né? Ela gosta de fazer parto assim dos bichos, né? Aí a mãe do irmão Hilton, essa irmã, é um amor de pessoa, sabe? Deus continue te abençoando, minha irmã. A senhora sabe honrar os filhos de Deus. E então, se você compra uma vaca assim, com as tetas, o senhor se acorda, fica olhando aí, tá? Se você comprar uma vaca assim, com as tetas bonitas, uma vaca bem bonita, né? Tá? Aí, ela engravida, né? Fica buchuda, porque tem muita mulher que fica buchuda, amojada, tá? É. Aí tu compra, aí ela fica lá amojada, e tem que chamar um veterinário para tirá-lo, o bezerro, porque ela não tem água. E quando o bezerro nasce, aquelas tetas bem grandes, não sai um pingo de leite. Sabe? Assim é igrejas também. Assim muitos de nós, irmãos. Sabe? Assim muitos de nós. Sabe? As mamas não dão leite. Não dão leite. O ventre é seco. Entende? Não tem água. Um irmão vem ali para falar um do outro. Ele não tem água para apagar aquele fogo. Jogar água naquele fogo.
Entende? Pare com isso. Vamos orar. Assim, para fazer isso, as veias mamárias estavam secas, de modo que ele teria de fazer novas veias mamárias e assim por diante, para alimentar o bebê. E uma outra coisa, uma mulher de 100 anos de idade, entrando em trabalho de parto, ela teria de fazer um novo coração. Ele teria de fazer um novo coração, você está vendo? Assim ele simplesmente não encheu de remendos. Ele mostrou nele o que ele vai fazer a toda a semente de Abraão. Eles ficarão jovens de novo e obterão um novo corpo para receber o filho vindouro, pelo qual estamos esperando. Eu ainda creio na promessa. Eu também creio. Tá? Que nós receberemos um novo corpo. Que a igreja terá completamente o batismo do Espírito Santo. Um ventre novo. Você não quer um ventre novo, meu irmão, esta noite? Pois eu quero que ele faça ventre novo todo dia na minha vida. Aleluia. Oh, Deus. Deixa eu ver aqui, eu vou me adiantar, não sei se vai dar tempo. Queria só dar Nessa mensagem, escolhendo uma noiva, ele disse aqui, 166, ele disse, note, só um minuto. Uma freira, olha, escuta bem o que o irmão Brena disse. Tá? Uma freira numa igreja católica, essa mulher, para se tornar freira, escuta bem isso, e receber aquele último véu, ela está absolutamente rendida àquela igreja. Escuta bem isso. Ela não tem mente própria. Ela não pode ter, quando recebe aquele último véu, nenhuma mente própria, nenhuma vontade própria. Veja aqui, que Satanás as faz sua falsificação como a verdadeira. Escuta. A verdadeira igreja de Cristo, a noiva, está tão rendida a Ele e à sua palavra prometida, que a própria mente que está em Cristo, está em você. Que diferença? Hã? E nós encontramos hoje que a igreja moderna, uma igreja do mundo moderno, que é a igreja do mundo moderno e também a igreja espiritual, estão ambas grávidas para dar à luz filhos. Quando você chega perto de uma pessoa assim, irmão, qual é a luz que tu dá? Entende? O teu testemunho na tua vizinhança, qual é a luz que dá? Que luz? Quando você dá a luz, qual é a luz que dá ali? Olha para si. Olha para dentro do teu ventre. Vê que semente está lá dentro. Vê qual é o germe que está lá dentro. Dentro de você. A outra está grávida da palavra de Deus e produzirá o corpo completo de Jesus Cristo, que é a noiva. O corpo de Cristo não está completo ainda. Falta o último. Mas há pastores dizendo, tá, que o último já entrou. Então ele está engravidando a sua igreja com o espírito da serpente.
Porque ele disse que o último eleito foi o William Branham. Se ele foi o último eleito, então cadê o arrebatamento? Cadê a grande tribulação? Eu creio que o irmão Branham foi o último dos 7 eleitos a entrar. Mas não o último eleito da noiva. Olha, esses espíritos, esses pastores engravidam com espírito tão miserável, tão mesquinho, porque o diabo é mesquinho. Porque se o irmão Branham é o último eleito da noiva, então, meu irmão, para que ele está pregando ainda? Me diga para que ele está pregando ainda. Isso não é o último. Isso é um falso. Tá? Um homem desse, ele está grávido. Um pastor também engravida. Ele está grávido. Ele está grávido da semente da serpente. Está grávido de Satanás. Vocês entendem isso? Amém? Então, ele transmite aquela gravidez para os demais. Vamos ver aqui. Quantos sabiam disso? O homem e a mulher são um, e Cristo é um corpo, a palavra. A noiva terá de ser o restante deste corpo. Nós é o restante do corpo de Cristo. E os dois juntos formam o corpo novamente, como Adão foi no princípio. O homem e sua esposa são um. Agora ela, a verdadeira noiva, tão rendida a ele, que não usa nenhuma mente própria. Sua mente, naturalmente, é sua vontade. E sua vontade é sua palavra. Como a gente falamos aqui domingo, irmão, diz, não, mas eu senti isso, eu senti de fazer isso. Irmão Branham disse, Deus não fala só numa ponta não, meu irmão. Deus fala nas duas pontas. Se Deus fala a você, Deus vai falar com o seu pastor. Você pode ter certeza disso. Deus não vai passar por cima da sua palavra. Agora veja. Assim chamada noiva escolhida pelo homem. E compare a espiritual com a natural de hoje. Uma moderna Jezabel enfeitiçadas por seu Acabe. Beleza de Max Factor. Tudo mais. Olha a igreja. Da mesma maneira. Porém, uma prostituta para com a palavra. E essa prostituta, para com a palavra, ela não está fora, não. Ela está dentro. Bem aqui no meio. Irmão que fala algo e não vive, ele é uma prostituta grávida pelo Satanás. Vocês entendem? Não há amém, não há glória a Deus. Talvez estão. Vai ter aborto esta noite aqui. Vai ter aborto. Porém, uma prostituta para com a palavra do Deus vivo. Grandes denominações, grandes edifícios, muito dinheiro, grandes salários, tudo rendido. Homens de pé no púlpito, endossando que isso está bem. E os deixa passar impune com isso. Só engano. Tá? Pastores gastando milhões para edificação de templo.
essa semente que ele está grávida não é de Deus, é de Satanás, é de Caim. Porque Caim, o irmão Brana disse, foi o quem fez os maiores templos, exclusive a Torre de Babel. Enquanto esses que estão grávidos por Caim, com seus salários altíssimos, muito dinheiro no banco, dezenas de pessoas nunca ouviram o evangelho bem próximo à sua casa. Bem próximo à casa deles. Esse com esses espíritos da serpente, grávido pela serpente, vem passar férias no Nordeste para ir para as praias. Tá? Tem irmãos, né? Pega um biquínizinho e vão para a praia, né? Uma pessoa. Que coisa do cão, né? Que gravidez terrível, né? Irmãs com buchão de maiô. Oh, coisa de Satanás, né? Não é não? Aqueles pastorzão, né? Barrigona grande, né? De sunga na beira da praia. Perna branca. Parece uma lagarta. Mas quando chega a noite, né? Uma gravata importada, hein? Chega no púlpito, uma voz, né? Aí deixa tudo passar. Endossando isso. Semente. Engravidando o povo ao erro. Engravidando o povo à morte. Só tem uma coisa. Eu posso até deixar você passar impune por algo. Mas lembra de uma coisa, igreja. Deus não vai deixar, não. Lembre sempre disso. Tá? Deus só é responsável por mim se eu estiver de acordo com a sua palavra. Deus só é responsável por você se estiver de acordo com essa palavra. Amém? Deixa eu me adiantar. Não fique com raiva, não. Fique não. Vou dizer uma coisa aqui. Você pode até ficar com raiva. No mundo da igreja hoje, há dois sistemas operando. Agora ouça com bastante atenção. Agora, quero ver se vocês vão dizer amém a isto. Há dois sistemas operando no mundo da igreja hoje. Vou tirar isso dos meus lombos, dos meus ombros. Tá? O irmão Brana falando, eu também vou tirar. Se ele tirou, eu também vou tirar. E então eu estou encerrando com isso. Todos sabemos que são a palavra de Deus e o sistema denominacional. Aí estão os dois sistemas em operação. Exatamente como era Jacó e Esaú. Um conforme o espírito e o outro conforme a carne. De quem você quer engravidar hoje? De Saul ou de Jacó? E que é isso? Esaú e Jacó estavam lutando no ventre da mãe. Tá? Estavam lutando no ventre da mãe. E os últimos dias eu vivo lutando nesse ventre também. Lutando. Sabe? Lutando. Tem irmãos que estão temendo pela minha vida, mas não temam, Jesus Cristo é maior. Sabe? Eu disse a Deus, se o Senhor me chamou, então eu vou falar como o William Brana falou. E se você não se acertar com Deus, você pode ter certeza que um aborto vai ter. O diabo não vai conseguir, irmão,
Sabe? Eu poderia citar uns nomes aqui. Entra sempre por aquela porta. Em vez de quando estão entrando pelaquela porta. Até sentou comigo. Mas não aguenta. Porque olha para dentro de si e vê que a gravidez dele foi produzida pela semente da serpente. Até o tempo em que nasceram. E assim estão os denominacionais e a palavra. Eu falo é do povo da mensagem. Lutando um contra o outro. O povo da mensagem estão lutando contra os Hebranos, rapaz. Xingando o irmão José Brano. Escreve carta desaforada para o irmão José Brano. Com desrespeito a um profeta, a um filho de Deus. Que não faz uma outra coisa a não ser para ajudar a noiva no mundo. Você pega a carta aí, eu vou mandar xerocar para todo mundo. Aqui me encontro. Porque veio para o Brasil, foi para o mundo inteiro. Mas os pastores, com o espírito grave de Caim, não teve coragem de entregar para as ovelhas. Porque se entregar para as ovelhas saem dali. Porque eles vão ver que a gravidez deles foi provocada pelo um Esaú. Lutando um contra o outro. Eles têm lutado. Desde que Lutero trouxe a primeira reforma. Espero que isso seja simples o bastante para que vocês o entendam. Estão vendo? Há um Esaú. Apenas um homem do mundo. Muito religioso. E, tudo bem com ele. Bom sujeito. Limpo. Moral. Que eu saiba. Porém, ele não sabe nada acerca do direito da primogenitura. Ele nasce assim. E ele é formado assim. Minha mãe dizia assim, minha mãe e minha avó diziam assim, é como Deus cria batata na areia. Não é o nome aquela árvore lá que põe o ovo e vai embora. Avestruz. Ela não choca, rapaz. Entende? Ela não choca o ovo, não fica lá em cima do ovo para chocar, não. Entende? E com o tempo aquele ovo lá, a terra é quem vai fazer, o sol é quem vai fazer. Entende isso? O vento é quem vai virar o ovo. Ela não quer nem saber, rapaz. Assim tem sido esse tempo que nós estamos vivendo. E aquela avestruzinha quando nasce, ela olha para um lado e para o outro, sai as carreiras, não sabe quem é sua mãe, não sabe quem é seu pai. É assim que nasce as gravidez de Esaú, rapaz. E esses dois hoje estão no ventre da igreja. Há um enorme sistema tentando ser formado, chamado Concílio Mundial de Igrejas. Esse é o outro sistema, tá? Esse é um grande sistema que é presidido pelo catolicismo e as Assembleias de Deus estão nesse sistema. Os batistas, os presbiterianos, luteranos, tá? Igreja Universal do Reino do Engano, tá? Mundial do Engano, tá? A do Deus Desamor, todas elas estão no sistema mundial de igreja, presidida pela Igreja Católica. Isso é uma grande gravidez. E vão trazer morte novamente.
irá perseguir esta noiva grávida do Espírito Santo. Eu não sei como a noiva pode ficar grávida, mas ela está grávida pelo Espírito de Deus. Aleluia! Aleluia! E dentro do ventre da igreja virão 2 filhos. Vocês somente anotem a minha palavra. E do mundo, reticência. Porém, esses sistemas não crescerão disso. Porque é um sistema. E não pode produzir. Muitos sistemas dentro da mensagem não vão crescer. Não pode crescer. Aliás, até parou. Tá? Um joio pode produzir uma espiga de trigo. Porém, eles estão ambos no mesmo campo. Regados pela mesma água. E a mesma luz do sol. Um é a palavra. Um não é a palavra. E esses 2 estão lutando. Eles têm lutado desde a primeira reforma. E ainda estão lutando. Agora eu não tenho que ir mais adiante com isso. Nisso, tenho com certeza que vocês sabem do que estou falando. A congregação diz amém. Sim, Senhor, aí está um sistema. Em que sistemas vocês estão? Ou que gravidez vocês engravidaram? Que coisa, hein? Vou ter que me adiantar, vou ter que coisar aqui. 10 minutos. Poder de transformação. 126. Agora lembre-se. O filho de Satanás foi Caim. Agora eu acho que todos que estudaram todas as vidas. O que eu vejo suas bibliotecas aqui delas. Agora lembre-se de que Eva ficou grávida de Satanás. O diabo entrou naquela serpente que é o mundo denominacional, tá? Acha que Eva ficou grávida de uma maçã. Tá? Mas Satanás entrou naquela serpente, ereto, tá? Chamou Deus de mentiroso, tá? E que a própria ciência diz, se nós encontrar o elo da vida, que era aquela serpente, aquele ser tinha um nome de serpente, não era uma serpente que andava depois que foi amaldiçoada. Interessante é que a igreja católica romana, eles fizeram um filme, ali do começo, né, do começo da queda do homem. Então eles criam tem uma árvore, tá? E nessa árvore, em cima dessa árvore, tem um homem conversando com Eva. E quando é tão bem feito, essa cena, que quando ele é amaldiçoado, ele desce, você vê descendo, a cena muito bem feita, e vai virando uma serpente, uma cobra, tá? E sai descendo a árvore. Eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, eles estão tão perto, sabe? Tão perto, mas não pode ver, sabe? Não pode ver a luz da palavra. Entende? Porque não pode mesmo ver. Assim são muitos também. Tem irmãos aqui também não pode ver, não. É verdade, ó. Fazer o quê, né? A Bíblia nunca diz que Caim era filho de Adão, nunca. Tá? E a Bíblia diz que Abel e Caim eram gêmeos, estavam lá dentro da barriga brigando. Tá? E Caim era mais religioso que Abel.
E filhos de pai diferente. Lá no Pirambu, olha, interessante, eu não conhecia a mensagem. E lá no Pirambu, de frente à minha casa, tinha uma mulher que eu sabia que ela fazia programa. Tá? Ela fazia programa. E de repente ela apareceu buchuda. Tá? Grávida. Então, nasceu os meninos. 2 meninos. Um bem pretinho, rapaz. Daquele do cabelinho de tui. Sabe? Bem pretinho mesmo. E o outro branco, louro, rapaz. Dos olhos esverdeados. Aí eu disse, olha, tudo bem. Aí eu não conhecia nada. Eu dizia assim, eu nunca tinha visto nada do que a ciência tinha falado disso. Eu nunca pesquisei, tá? Mas eu ficava olhando e eu disse assim, eu até dizia para o meu irmão, né? Eu dizia, Nenê, sabe de uma coisa? Olha, aquele menino ali, ele é filho realmente ali do pai dele, mas aquele outro não é. Ele disse, que é isso? Ele me chama de tia, que é isso, tia? Tá ficando doido? Eu disse, não é, rapaz, é impossível. Sabe? Impossível. E aí, depois, com o tempo, ficamos sabendo, né, que ela engravidou de 2 homens. Né? A medicina já provou isso. Nos Estados Unidos, uma mulher engravidou de 3 homens. Um africano, um negro, um homem de cor, de um americano, tá? E de um japonês. Tá? Está aí na internet para todo mundo ver. Tá? Mas vamos deixar isso para lá. O que interessa para nós é a palavra de Deus. O que interessa para nós é se nós estamos grávidos do Espírito Santo. Isso é que interessa para a sua noiva. Amém? Ele diz, deste modo, Satanás, aquela manhã talvez encontrou esse maligno, o qual era a serpente. Não um réptil, mas uma alimária. A mais astuta, sagaz, inteligente de todas as alimárias. Logo abaixo do homem. E o homem é uma alimária, ele próprio. E nós somos mamíferos, animais de sangue quente. Agora verificamos que esse sujeito encontrou Eva no jardim do Éden. Esta jovem que não conhecia pecado, não conhecia o que era a sua nudez, e ele conhecia. Ele era inteligente, astuto, sábio, e ele lhe disse, a semente, o fruto é agradável e é desejável. E foi quando ele coabitou com ela aquela manhã. Então, quando isso aconteceu, veio Caim. Tá? E estava tudo, os dois no mesmo ventre. Tá? Que deve ser uma gravidez. Hã? Que deve ser uma gravidez assim, hein? Hã? Hã? Eu sei que é impossível tu estar grávido ao mesmo tempo tu estar grávido do Espírito Santo e estar grávido do Espírito de Satanás. Isso que é impossível. Mas vamos pensar nisso, né? Vamos pensar nisso. Sabe de uma coisa? Falar nisso. Eu tenho uns 5 minutos. Fala nisso. Olha, a minha esposa, ela engravidou 3 vezes psicologicamente. Psicologicamente. A barriga cresceu, ela provocava, criava leite no seio 3 vezes. Minha esposa, eu achava que ela ia ficar maluca, doida. Tá? Entende? Então, será se nós também, sabe, se você não está grávido psicologicamente, achando que ela tinha certeza. Claro, meu irmão, a barriga crescia. Claro, eu falo em línguas, entende? Criava leite no seio.
Claro, eu faço boas coisas para as pessoas. Eu falo do evangelho, eu falo da mensagem. Mas será se isso não é psicologicamente, essa gravidez? Será se não é por isso, quando o irmão Breno diz, tu quer saber, aquele crente do que ele está grávido, pisa no pé dele. Se é uma gravidez psicológica, isso vai arrebentar. Vocês estão me entendendo isso? Amém? Agora, se esse ser, tá? Esaú, tá? Era um homem, como o irmão Brena disse, um homem, sabe? Um homem tremendo. Sabe, bonzinho e essas coisas todas, entende? Será se você não está grávido disso? Entende? Irmão, nós temos que nos avaliar. Paulo diz, nós temos que fazer se examinarmos a nós mesmos. De que nós estamos grávidos? De que você está grávido? O que é que tem no seu ventre? O que é que tem no seu ventre? Temos que olharmos para isso, irmão. Porque as denominações acham que estão grávidos do Espírito Santo por causa dos dons. E nós, da mensagem, por causa de quê? Hã? Não responda para mim, eu vou fazer uma pergunta. Você também que está no outro lado aí na internet. Se Jesus lhe chamasse, não respondam. Se Jesus lhe chamasse agora, você queria ir? Examine-se. Examine-se. Eu estava falando para minha esposa assim, ó. Eu me levantei aqui, e a gente perde as forças, as virtudes saem da gente, tá? É espírito arrodeando a gente de um lado do outro. E eu disse assim para ela, eu cheguei, aí ela disse, você está sentindo alguma coisa? Não, não. Aí eu me deitei assim, em cima aqui do púlpito, assim. Aí eu disse a ela, eu gostaria, se é de eu partir, eu gostaria de partir aqui em cima. Agarrado neste púlpito. Entende? Na batalha. Entende? Eu disse, é isso, na batalha. Na luta. Entende? Deixa eu terminar. Vou terminar. Cristo, mistério de Deus revelado, ele disse, como você sabe? Porque você é um membro da igreja, olha só. Como é que você sabe? É porque você é um membro da igreja? É porque tu dá teus dízimos, tuas ofertas? É isso? Que você sabe que está grávida? Como você sabe? Porque você é um membro da igreja? Porque Cristo está vivendo através de você. Isso mostra que você está grávida. É porque Cristo está vivendo através de você. Cristo está usando tuas pernas. Cristo usa teus braços. Entende? Cristo usa tua boca, teus ouvidos. Entende? Aí olha o que o irmão Brena disse. Tão fecundado do seu espírito, que você é um prisioneiro para qualquer coisa a mais. Entende? Para qualquer coisa a mais. Você está preso. Oh, que coisa! Ao evangelho, preso à palavra. E todos os filhos que você possa dar à luz são assim. Porque você é um prisioneiro. Você não pode cometer adultério. Ah, que coisa! Você não pode fazer o que Eva fez.
Amém? Vocês entenderam isso? Vocês não podem fazer o que Eva fez. Ali foi a primeira queda da igreja. Você não pode cometer adultério. Você já está fecundado. Glória. Ele não pode se apoderar. Ele não pode se apoderar. O ventre da vida está fechado. Não pode mais ter uma dupla gravidez. A noiva de Cristo não tem uma dupla gravidez. Ela tem um esposo. E esse esposo é o Espírito Santo de Deus. Se há adultério aí, então esse ventre é de Satanás. Aleluia. Aleluia. Eu me sinto religioso. Umas coisas dessas, essa é coisa boa demais. Como é que eu não amo isso, rapaz? Como é que você não ama essas coisas? Porque você não quer engravidar dessa mensagem. Essa mensagem, ela engravida você. Aleluia. Oh, glória a Deus. O ventre da vida está fechado para qualquer coisa mais. Está fechado, sabe? Está fechado, irmão, para os times de futebol. Está fechado para as novelas. Está fechado para os filmes. Está fechado para as pornografias. Oh, Deus! Está fechado para a mentira. Está fechado para o orgulho. Fechado para o roubo, sabe? Para o cigarro. Está fechado para a bebida. Satanás, meu ventre está fechado para você. Diga isso na cara dele. Diga, Satanás, meu ventre está fechado para você, diabo. For alguém falar da vida alheia da sua casa, você diga assim na cara, na lata. Diga, Satanás, olha assim na cara. Olha bem na cara dele e dela. E diga assim, faça assim que nem eu estou fazendo. Você olha assim, ó, nos olhos. E diga assim, ó, Satanás, meu ventre está fechado para você. Saia da minha casa, diabo. Aleluia. Você já é dele. Por predestinação. Essa semente tem vindo à vida. Nenhum mundo pode entrar. Oh, que coisa, hein? Eu lembro do irmão Maganga assim, ó, 3 horas da manhã, nós conversando. Ele disse assim, ele olhou assim para mim, sabe? Ele disse assim, você não se preocupe. Desse jeito assim, você não se preocupe. Deus de tudo irá te livrar. É, meu irmão. Já não sou, eu não mando mais em mim. A noiva, ela tem um esposo. A mulher que não atende o marido, ela não serve de nada. Assim é o natural, assim é o espiritual. Já pensou Cristo com a noiva mal educada? Que Cristo fala e ela responde. Mas tem um bocado aí que faz isso. Tá? Igual a Caim, ou o espírito de Caim. O que é que eu tenho a ver com meu irmão? Cuidado. Essas gravidez aí produzem morte. Morre de parto. Você vai morrer de parto com essas gravidez. Que coisa, eu gostaria de ter tempo. Como nós gostaríamos de ficar nisso por cerca de 1 hora. Eu estou seguro que vocês entendem. Estão vendo? Estão vendo? Cristo. E dele somente, já terminado. A semente estava ali. A semente já estava. Quando ela foi colocada ali, antes da fundação do mundo. Que coisa boa, hein? Tem nos predestinado para a vida eterna. E assim que o que vivifica flui. Essa semente depositada ali. Outras sementes que simplesmente entrava,
não se apoderava. Simplesmente não o pode fazer igual. Mas, quando essa semente entrou, rapidamente ele fechou o ventre. E todas as demais sementes foram expulsas. Veja desta maneira. Amém? Quando Noé, quando a porta foi fechada, não foi Noé que fechou a porta. Não é você que vai fechar seu ventre. É ele que fecha o ventre quando ele engravida. Quando ele pôs Noé dentro da arca, ele veio, ele fechou a porta. Ele mesmo fechou a porta. E o mal não pode entrar ali. Nada mais pode ser salvo. Porque ele fechou a porta. Não é você que fecha a porta. Não é você que fecha seu ventre. Não é você que fecha sua gravidez. É Deus em você. É Ele que faz isso. Amém? Vamos ficarmos de pé. Aleluia. A irmã Cleonice agradece pelas orações do pastor por seu neto. Vai tudo bem, né? Vai tudo bem. Lembrar as irmãs do pedido das fraldas, das coisas lá para o neném. Tá? Nós temos conexões em Novo Hamburgo, Fortaleza, nós temos 2 conexões, Rio de Janeiro, tá? Cidade de Alecrim, pastor José Corrêa, meu jovem amigo, companheiro. Nós estamos chegando aí agora no começo do mês, viu? Vamos preparar, vamos fazer um culto aí de cura e libertação. Né? Se o senhor puder descer só um pouquinho, pastor, ali em Novo Hamburgo, nós vamos ter 3 cultos ali também, tá? De cura e libertação ali, no nome de Jesus Cristo. O senhor, é bom o senhor possa vir nos ajudar ali. E aí nós retornamos para Alecrim, né? A irmã Edneuda, né? Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe a irmã Edneuda. Deus abençoe a todos vocês aí no Pirambu. Né? Pirambu, vai, não me esquece. Deus abençoe toda essa igreja amorosa aí do pastor Zé Corrêa, né? Rapaz, vocês não sabem uma coisa, eu vou falar. Nessa viagem que nós ficamos, briguei lá só um dia, não foi? E quando nós fomos saindo de manhã, foi de manhã? De tarde, depois do almoço, né? Aquilo partiu meu coração. Quando eu vi aqueles irmãos, aquelas irmãs assim, olhando para mim, os olhos cheios d'água. Aquilo me arrasou, sabe? Como a igreja do pastor Zé Corrêa é completamente outra, rapaz. Sabe? Completamente outra. Um povo, sabe? Deus continue abençoando esses, sabe? Essa aí é a verdadeira gravidez do Espírito Santo. Sabe? Deus continue te abençoando, pastor Zé Corrêa. Deus continue abençoando todos os internautas. Deus continue abençoando no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Agora, nós já estamos de pé. O irmão Zé Xavier encerra o culto. Deus abençoe. Nossa próxima transmissão será na sexta-feira, na voz do irmão profeta William Brana, às 19 horas. Deus continue abençoando a cada um de vocês. Irmão Zé. Bondoso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, agradecemos nesta noite pelo que ouvimos. E que Tu possa, Senhor, em cada ventre, possa, Senhor, nascer em cada ventre desta noite. E que possa, Senhor, nós possamos andar diante de Tua presença. Possamos, Senhor, ter força para vencer a nós mesmos e todas as nossas dificuldades sejam retiradas, para que Tu nasça em nosso ventre. Bondoso Pai, nós precisamos disso.
Tu és nosso Deus e em Ti está toda a nossa confiança. Toda a nossa vida se esconde em Ti. Amado e soberano Deus, ajuda os Teus filhos a caminhar. Não deixa que Satanás possa se introduzir, mas que Tu possa guiá-los em Tua palavra. Ajude a cada um dos Teus filhos que agora vão ao seu lar. Guarda e despede em paz, levando em paz ao seu lar. Não deixa que Satanás cruze o seu caminho. Esconde eles debaixo da tua potente mão e guarda. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós assim te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe a vocês.